Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Diz o Evangelho: quando viam a Jesus, os espíritos impuros se prosternavam exclamando: És o Filho de Deus. Os que assim procediam eram pessoas que na multidão que se premia à passagem do Cristo se encontravam subjugadas corporal e moralmente pelos maus espíritos, pelos espíritos impuros. Essas pessoas, violentadas pelos obsessores que a seu turno eram subjugados à vista do Senhor, é que se prosternavam e, tornando-se médiuns falantes, proferiam aquelas palavras de verdade destinadas a atravessar os séculos e a levar à luz às inteligências. Compelidos pelos espíritos superiores que cercavam o Mestre, é que os espíritos impuros obrigavam os subjugados a se prosternarem diante de Jesus e a dizerem: És o Santo de Deus, és o Filho de Deus, porquanto assim eles provavam aos homens a identidade do Cristo. Aos olhos desses maus espíritos, Jesus não era um homem, e sim um espírito mais puro do que todos os outros. Por isso mesmo é que o Mestre lhes proibia que o descobrissem. Ainda não soara para os homens a hora de saberem que ele não pertencia à humanidade terrena. Estas expressões, o Santo de Deus, o Filho de Deus, o Senhor, são locuções respeitosas, indicativas da superioridade de Jesus com relação a todos os espíritos, quaisquer que sejam, com relação mesmo aos mais elevados, que sob a sua direção trabalham pelo progresso do vosso planeta e da sua humanidade. A essas locuções, a nova revelação veio dar a significação exata e precisa, desvendando a origem espiritual de Jesus como espírito de pureza perfeita e imaculada. Cumpria-lhe abalar e impressionar fortemente as massas, impressionando os sentidos grosseiros dos homens por meio de fatos materiais que lhe revelassem o poder sobre a natureza, sobre o inferno e sobre os demônios. Daí o virem estes prostrar-se a seus pés, proclamando-o Filho de Deus. Ignorantes e incapazes de compreender a causa e os efeitos desses fatos, os homens os tomavam por milagres. Assim era preciso, naqueles tempos de ignorância, para que a missão messiânica fosse aceita, para lhe assegurar o êxito e fazê-la frutificar no futuro. Não nos vemos nós ainda obrigados a medir os nossos ensinos pelo grau de inteligência e de desenvolvimento moral daqueles a quem falamos? O que Jesus fizera durante a sua missão terrena, tiveram os apóstolos que fazer depois, sancionando-a. A encarnação, nenhum obstáculo lhes opunha a isso, pela razão de que, com o apoio dos espíritos puros, dos espíritos superiores que o cercavam e da vontade do que lhes servira de modelo, eles obravam como se achassem no estado de espíritos livres. Mediante a assistência, a intervenção e o concurso oculto desses espíritos e dessa vontade, operavam curas materiais e morais, como o fizera Jesus e pelos mesmos meios. Assim, curavam as enfermidades pelo poder magnético que lhes era transmitido.
expulsavam os maus espíritos obsessores e subjugadores dos homens pelo poder imediato que lhes era dado sobre todos os espíritos errantes e encarnados, e ressuscitavam os mortos, isto é, faziam voltar à vida aos corpos inanimados, fazendo voltar a habitá-los os espíritos que, por os terem abandonado, conservando-se apenas ligados a eles pelo cordão fluídico, lhes haviam imprimido todas as aparências dos corpos mortos. Desde os tempos de Jesus e dos apóstolos até os vossos dias, os casos de curas materiais e de curas morais se têm sucedido com frequência, ora de modo apreciável para os homens, que então acreditaram no milagre, ora ocultamente, sem que os homens lhe compreendessem a origem por não terem deles consciência. Toda época apresenta mudanças de acordo com o espírito dos que nela vivem. Atento o ponto a que chegou a física, milagres materiais poderiam produzir-se e os incrédulos continuariam a lhes não dar crédito, atribuindo-os à prestidigitação e ao compadrio. O de que precisam homens cujas inteligências alcançaram um certo desenvolvimento é de milagres morais, é de curas da alma e não do corpo. Ao que mais sofre, cumpre-se deem os maiores cuidados. E em vós, quem mais sofre não é a alma? Quem mais necessita de cura do que a parte mais doente e, contudo, a mais preciosa do vosso ser? Hoje, em presença da nova revelação que vos fez conhecer a ciência das relações do mundo invisível com o mundo visível, os segredos de além-túmulo, os meios pelos quais Jesus e depois os apóstolos produziram, tanto na ordem física como na ordem moral, os fatos que passaram por milagrosos naqueles tempos de ignorância, hoje, esses fatos para vós não seriam senão a consequência da depuração do espírito encarnado, da sua elevação ou da proteção que lhe dispensam os espíritos puros, os espíritos superiores e a vontade do Mestre. A consequência do poder da vontade por efeito do poder magnético, poderes estes que lhe teriam sido transmitidos ocultamente, mediunicamente, para a realização da cura material das enfermidades humanas. A consequência ainda do poder imediato, que também de modo oculto lhe teria sido dado para instantaneamente expulsar os maus espíritos e restituir a vida a corpos inanimados. Quando forem chegados os tempos, os espíritos encarnados poderão, como fizeram os apóstolos, curar as enfermidades, expulsar os maus espíritos e restituir a vida a corpos inanimados. Mas então, notai-o bem, esses fatos, que foram qualificados de milagres quando se lhes não compreendia a origem, não vos parecerão mais do que uma consequência natural da purificação de tais espíritos, uma prova de que aqueles que os realizam são mais elevados do que os outros, ou mais protegidos por se terem tornado dignos de maior proteção. Na atualidade, milagres de curas materiais e morais a miúde se operam entre os homens e passam despercebidos, pela única razão de que, se vós vos inteirais deles, os que os não compreendem encaram os fatos dessa ordem com indiferença e incredulidade, ainda quando lhes aproveitam. Ao tempo da missão terrena de Jesus, tais fatos, publicados e multiplicados, feriram muito mais fortemente os sentidos grosseiros dos homens. Aos fariseus de hoje, que negam, repelem e rejeitam como obra demoníaca a nova revelação que os Espíritos do Senhor,
de sua ordem e em nome do Cristo trazem à humanidade, como os fariseus de outrora negaram, repeliram e rejeitaram a revelação que o Cristo lhes trazia pessoalmente, acusando-o de expulsar os demônios pelo príncipe dos demônios, exigindo-lhe milagres, respondei simplesmente mostrando os ateus a baterem nos peitos de joelhos ante o seu Deus ofendido e implorando, em altos brados, a herança cuja existência até então haviam negado. Deixai-os falar. Os milagres virão a seu tempo, milagres morais que refundirão a humanidade inteira, e do cadinho onde neste momento o deitamos, farão sair purificado o ouro. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.